Olá pessoal, muito boa noite. Vamos ver se a gente está com som bom, áudio bom. Por favor, comentem aí no chat para mim saber se podemos começar a nossa aula. Ó, obrigado Luiz. Tá tudo ótimo, então tá tudo bom. Está certo. Muito bem, Eva, Lucélia, Eva. Muito bem, shalom. Shalom para todos vocês. Então vamos começar mais uma aula sobre o signo judaico. Baruch Hashem, que bom que está tudo perfeito. Se está tudo perfeito, imagem boa e áudio bom, podemos começar. O signo que nós vamos estudar hoje é o signo de Capricórnio. Capricórnio começa de 22 de dezembro até dia 20 de janeiro. Mas para nós, o signo em hebraico representa o mês em hebraico. E o nome do mês em hebraico que nós vamos estudar é o mês seguinte. Hoje a gente está no mês de Kislev ainda, seria o mês seguinte, que é o mês de Tevet. Esse é o nome do mês. Então vamos para nosso wordzinho para poder ir acompanhando quais são as características de uma pessoa que nasce nesse período, né? Que rege o signo de Capricórnio, que em hebraico é chamado de Mazal Gedi. Tá certo? Gedi significa o nome desse Mazal. Então, vamos para a folhinha. Então, Baruch Hashem, signo Capricórnio, Mazal Gedi, 22 de dezembro a 20 de janeiro. O mês em hebraico nós estamos vendo aqui é o mês de Tevet. O elemento, a gente sempre estuda qual que é o elemento regente para o signo, que nós dividimos 4 elementos, cada 3 signos, quer dizer, cada 3 meses tem um dos 4 elementos, totalizando 12, né, tá certo? Então o elemento de Capricórnio é a terra, a letra é Ayin, Ayin é uma letra em hebraico, cujo valor numérico é 70, e a tradução dela é olho, a gente vai ver qual a conexão que tem. A tribo é a tribo de Dan, um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e cada um dos meses estão atribuídos, os meses em hebraico, com as tribos de Israel, que são chamados filhos de Israel. O planeta que toma conta do signo de Capricórnio é o planeta Saturno. A gente vai ver as influências do planeta que pode acarretar na pessoa que nasce nesse período, já. E o sentido, quer dizer qual que é o temperamento, a virtude da pessoa. Então, aí tem um nervosismo aí, uma coisa que às vezes, depende como você olha, como tudo na vida, você pode encarar de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, ok? Porque a gente acredita que tudo que Deus ele criou pode ser utilizado ou para lá ou para cá. Enfim, vamos começar a falar um pouquinho da personalidade que tem o capricorniano. No início deste mês judaico é o finalzinho da festa de Hanukkah. Nós comemoramos no final deste mês que nós nos encontramos agora aqui em hebraico, é o mês de Kislev. Então hoje a gente acabou de entrar no dia 4 de Kislev, hoje à noite. No dia 25 de Kislev, nós vamos comemorar a primeira noite da vela de Hanukkah, na entrada do dia 25 de Kislev. A festa de Hanukkah é uma festa das luzes, que a gente falou bastante na aula passada. Então, quem quiser saber detalhes sobre a festa, um pouquinho que a gente falou, é uma festa das luzes que marca a data da reinauguração do segundo templo, depois da época dos Sírios, enfim. O final dessa festa, uma vez que a festa começa no dia 25 do mês atual, que são 8 dias, então, automaticamente essa festa começa, o finzinho dela são os últimos dias de Hanukkah no mês de Tevet. E depois, não há mais festas. Tá certo? É um mês que começa bonito, quer dizer, ainda tem luz, sabe? O candelabro está totalmente cheio, mas depois falta. Então gera um sentimento de falta, um vazio. Tipo, quero mais. O objetivo ainda não alcançado. Isso é muito importante a gente saber. Que o capricorniano, ele tem esse sentimento, muitas vezes, de que podia dar mais, sabe? Ele tem baixa autoconfiança, como a gente vai ver. Então ele sempre se cobra demasiado, ele acha que poderia ter mais, ele tem preocupação, etc. Isso é tudo por conta
que o início do mês é muita luz e de repente acaba, não tem mais nenhuma outra festa no mês de Tevet, no calendário judaico. Graças a Deus no calendário hassídico a gente tem, dia 5 de Tevet, tem outras datas dos falecimentos do Maimônides, do primeiro Rebbe, enfim, a gente, perdão, exatamente, do Maimônides do primeiro Rebbe, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas no calendário assim, o início ele é bom e de repente fica aquele sentimento que falta mais. Então ele tem aquele objetivo não alcançado, ele acha que precisava sempre mais. Então são pessoas que não acreditam no destino. Engraçado, o Capricorniano não acredita no Mazal, mas sim no seu esforço próprio. Cara, trabalhou, ganhou. Assim que é, ficar esperando o Mazal, da sorte da vida, sabe? Eles não acreditam, eles acreditam no trabalho, na luta, sabe? Na dedicação. A dedicação é o que vai trazer, o esforço dele é que vai trazer o ganha-pão dele. Este é o signo mais terra de todos os signos de terra. Quais são os signos de terra? Está escrito aí. Touro, Virgem e Capricórnio. A gente está vendo agora o último signo de terra, que é o Capricórnio. Então ele é o mais terra de todos os terras. E lembra que a gente falou terra significa pé no chão, são pessoas práticas, não gostam de ficar filosofando, se aprofundar em qualquer assunto, apenas buscam saber o que fazer e pronto. Essa é uma característica única de Capricórnio, que eles são os mais práticos de todos os práticos. A terra a gente falou que fica estagnado, fica parado, uma pessoa que é estática, né? Então, eles são pessoas pé no chão. Cara, é terra, aqui é terra, nada de ficar voado, nada de acreditar. Não, são pessoas assim que acreditam no trabalho, no esforço próprio. Você faz, você ganha. Então eles não gostam de ficar filosofando, se aprofundar no assunto. Não, para eles se fala uma expressão em hebraico que se fala, e os judeus ashkenazim falam, chamado tachlis. Tachlis significa objetivo. Eles são objetivos, eles querem saber o que tem que fazer. Fala o que tem que fazer e pronto. Ele vai executar, ele vai fazer. Para de ficar filosofando, filosofar não é com ele. Gostam de chegar cedo no ofício e são os últimos a saírem sem ser ordenados ou obrigados pelo patrão. Incrível, né? Quer dizer, são pessoas que gostam muito e trabalham de uma maneira excessiva. Mas eles não fazem isso porque, sabe, foi ordenado, porque está de castigo. Não, eles gostam de trabalhar, eles gostam de chegar cedo e gostam de sair tarde. Eles não gostam de ser patrão. Não é um desejo, um almejo do capricorniano de ser dono, de ser líder, de ser patrão, de tomar conta das coisas. Não, eles não gostam de ser patrão, são mais subordinados à orientação de outros. Porém, uma vez contratado, exerce sua função tão impecavelmente, podendo ser o concorrente efetivo ao cargo do seu patrão, no sentido que ele executa muito bem aquilo que ele é ordenado a fazer. E ele executa assim com eloquência, quer dizer, ao ponto das pessoas falam, puxa, fez igual o patrão faria, quer dizer, o cara realmente dedica e faz, e às vezes até melhor do que o próprio patrão. Tá vendo? Tem pessoas já colocando no chat, tem até funcionários capricornianos que é melhor que é. Quando se ausenta por conta das férias, seu patrão sente muito sua ausência, pois é muito responsável, organizado e fiel ao seu trabalho. Esse organizado, a gente vai ver, é organizado em realizar as tarefas. Porque a gente vai ver que não é o grande forte dele, a organização não é igual a outros signos que a gente viu. Depende de quando, calma aí. Isso a gente já vai ver esses detalhes. Mas ele é super organizado e fiel ao seu trabalho. Tem muita ambição na realização de sua ocupação. Pronto, é uma pessoa que ela sente que ela está fazendo, ela trabalha, ela faz de uma maneira feliz, etc. Mas lembra que ele sempre tem aquele sentimento que lhe falta alguma coisa. Você vai ver que difícil de ele se reconhecer a si próprio e dizer, olha só, tá vendo, eu fiz de uma maneira perfeita. Não, ele sempre vai se cobrar e achar que ele poderia ter feito mais. Possui uma fraqueza no que tange a limpeza do lar, tá vendo que a gente estava falando aqui. Mas quando assume organizá-la, deixam tudo tinando. Ele é assim, ele é bagunçado. É um pouco bagunçado, mas quando ele pega na mão para arrumar, como dizem os meus irmãos Faradim Shema Israel, aí meu Deus do céu, como se diz, eles deixam tudo tinindo, são inteligentes, e essa inteligência tem a ver com o planeta regente que é Saturno. E preciso explicar, Saturno, pessoal, quando nós estudamos, que eu pincelei lá nas primeiras aulas,
dizendo que as 22 letras do alfabeto, 3 delas são os 4 elementos. Depois a gente falou que 7 letras representam os dias da semana. E depois sobraram 12 letras, que cada 12 letras representa um dia do mês. Quando a gente estudou os dias da semana, a gente viu que domingo, conforme o Sefer Yetzirah, né, aquele livro famoso escrito por Avraham Avinu, um livro antigo da Kabbalah, mais de 4.000 anos atrás, ele representa, o domingo representa Saturno. Agora, domingo representa a primeira das Sefirot. A primeira das Sefirot, que é o primeiro dia, representa a Sefirah de Chokhmah. Chokhmah é sabedoria. Então, Saturno com sabedoria tem tudo a ver. É só isso que eu queria mostrar aqui. Por isso eu coloquei planeta Saturno, domingo Chokhmah. Não gostam de mudanças em geral. Porque Terra gosta de ficar onde está. Deixa ele no canto dele. Ele quer ficar lá, ele quer continuar lá. Ele não gosta de ficar mudando, saindo muito. Ele gosta do canto, sabe? O canto dele, deixa ele lá. Ele não gosta de mudanças em geral. São muito materialistas. Em que aspecto? Porque eles precisam de segurança na vida. Lembra que a gente falou que eles têm aquele sentimento de falta? Então, isso pode levar ele a pessimismo, a um baixo de uma autoconfiança que ele não tem. A gente vai ver isso aqui. São muito materialistas, precisam de segurança na vida, procuram carreira para se assegurar. Precisa se assegurar na vida. Porém, seu planeta não ajuda, pois o Saturno representa mais espiritualidade do que materialidade. O oposto dos desejos físicos. Veja, o Capricorniano, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Capricorniano diz para nós, nos nossos livros, ele é uma pessoa que ele precisa se assegurar com os bens materiais, porque ele tem a sensação que sempre está lhe faltando. Então ele precisa ter para poder. Acontece que o planeta dele, que é Saturno, está ligado com inteligência e espiritualidade. Tá certo? Então, o planeta não ajuda ele em coisas materiais, em coisas, sabe, de prosperar em coisas materiais. Então, não é o planeta regente. Infelizmente, Saturno está pegado com coisas mais espirituais do que materiais. Então, não dá sempre resultado, o esforço que ele tem, do trabalho que ele exerce, para poder realmente ser merecedor do que realmente representou o trabalho que ele fez. Espero que deixei claro para vocês. Quer dizer, eles querem alcançar tudo, mas o sentimento que lhe falta é algo que o perturba, podendo levá-lo a uma depressão. Aliás, entre todos os signos, o Capricórnio é o que tem mais chances de depressão, porque ele falou, terra do terra, que a gente falou, por conta do sentimento de falta mencionado acima. Já que ele sente que lhe falta algo, que ele está trabalhando e ele não está alcançando, isso pode deixar ele depressivo, pode deixar ele chateado, pode deixar ele mal-humorado. Então, é tudo por conta desse sentimento interior, que na verdade não é por mal, é a vida dele. Quer dizer, ele tenta fazer, ao mesmo tempo as coisas não estão dando resultados de uma maneira material como ele espera, por conta do Saturno que a gente está falando, que é a influência dele. Então, assim trazem nossos livros no que tange a isso. Por exemplo, mas eles têm que saber, isso é uma pura verdade, que eles possuem muito Mazal. Mazal, em hebraico, é Gedi. Mazal, na verdade, a gente vai falar Gedi. Gedi é o nome Capricórnio em hebraico. E a palavra Gedi vem da palavra Gad. Gad era uma das tribos de Israel. Gad se representa Mazal Tov. Quando nasceu Gad, então a Bíblia fala que Bagad veio Mazal Tov, veio um bom Mazal. Gedi, vem da palavra Gad, eles têm um excelente Mazal. O Mazal, não pensa que a sorte dele é ruim, não, a sorte dele é excelente. O Capricorniano tem uma sorte muito boa. A gente falou que ele não acredita na sorte, né? Isso é verdade, que a gente falou que ele não acredita muito na sorte, ele acredita muito no trabalho dele, né? Que a gente falou. Mas, vamos lá. Porém, o planeta Saturno detona todo o esforço material gerado e não está dando o resultado como ele espera. Mas Mazal ele tem muito Mazal. Por isso são pessimistas em modo geral, pois na sua visão a vida não é nada fácil, mas sim muito rígida e dura. As coisas não progridem, tudo por conta do planeta regente Saturno. Veja, esse sentimento que o Capricorniano ele tem, ele fala, puxa, podia ser mais, podia estar ganhando mais, podia fazer mais, etc. É uma coisa natural dele. Apesar que o Mazal dele é excelente, o Mazal dele é muito bom, mas só deixa a desejar em termos materiais por conta do signo, realmente na verdade por causa do planeta que rege essa constelação de Capricórnio, né, o signo de Capricórnio, dando esse sentimento de que lhe falta.
Portanto, precisam aprimorar muito a espiritualidade. Quer dizer, qual que é a chave? Uma vez que eles têm esse lado espiritual por conta do planeta Saturno, eles têm que aprimorar isso. Necessitam trabalhar com sabedoria e muita fé, Saturno. Caso negativo, seu investimento não surtirá efeito. Veja, o Capricorniano ele tem que trabalhar sobre si de ter fé, confiança. Agora, é algo que ele, por natureza, não tem, porque ele não acredita no Mazal, ele não acredita na sorte, etc. Ter fé e confiança, você precisa confiar, né? Você precisa, enfim, você precisa jogar a responsabilidade para alguém, você precisa acreditar que aquilo vai acontecer. E é uma coisa que ele não tem de uma maneira nata, tá certo? Agora, para ele, se ele aprimora esse sentimento de fé e confiança, ele vai longe, porque o planeta dele ajuda, que é espiritual. Então, este é o antídoto, vamos dizer assim, essa é a resposta para um sentimento natural, para uma reação natural, para uma tendência, como a gente diz, para pessoas de Capricórnio, que ele tem que aprimorar esse seu lado espiritual, que ele vai ver, que ele vai ter muita ajuda de Saturno. Então, isso que ele traz aqui. Muito bem. A letra dos dias da semana, o que a gente falou? Isso aqui deixa eu explicar novamente, porque eu estava falando anteriormente. Nós falamos que tem 7 letras que regem os dias da semana. Domingo é Saturno. Domingo é Saturno é a letra Beit. Porque das 7 letras, lembra quem lembra das 7 letras é Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish, Taf, Beget, Kaporet. Então a letra Beit é a letra responsável sobre o domingo. É a letra Beit do alfabeto em hebraico, que é a segunda letra do alfabeto. Então vamos lá. A letra dos dias da semana, ou seja, de domingo, que rege o planeta Saturno, tá certo? Domingo é que rege o planeta Saturno, que é o Saturno, é a segunda letra do alfabeto. A letra Beit. Essa letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto, vem da palavra Berachá. O que quer dizer Berachá? Berachá significa benção. Quer dizer, veja, é um Mazal que tem sorte. Estamos falando que é um Mazal que ele tem sorte. É um Mazal que ele tem, é um Mazal, o signo que a gente falou que ele tem sorte. Nós estamos falando de um planeta que rege o signo de uma maneira muito espiritual, entendeu? Que tem muita bênção aí. São carregados de bênção no que atuam. São pessoas que quando vão fazer, as coisas saem bonitas, sabe? Não são pessoas que fazem uma coisa meia boca. Capricorniano, ele capricha, ele sabe fazer bem, ele só não reconhece. É uma pena que ele, por conta dessa depressão, entre aspas, que ele sente falta, então ele não reconhece o quão bênção ele tem nas próprias ações, mas que ele executa bem como a gente falou anteriormente. Precisam de amizade alegre e otimista, por conta do seu nato pessimismo que a gente está abordando aqui. Só não é tão grave assim, quer dizer, não pensam que a gente está falando, não, pessimista, não, a gente falou que ele tem tendências para. Não é todo mundo assim, obviamente, mas você vê, pessoas que elas estão mais conectadas à fé, confiança, então, automaticamente você vê que ele prospera mais. Mas uma pessoa que ela vai realmente abandonar, não acredita na fé, não acredita não acredita em nada, fica mais difícil. Ele se fecha na dele, ele não consegue enxergar quanta sorte, na verdade, ele tem, quanta bênção, na verdade, ele tem, que a gente está vendo agora. Se dão bem com os signos de Touro, que é terra. Terra se dá bem com terra. Então, e também Câncer se dá com água, e Virgem, que é terra. Você vê, terra com terra se dão, mas com Áries, pessoal, com fogo, não se dão bem. É guerra na certa, eu coloquei aqui. Vai ter briga, vai ter conflito. Veja, fogo e terra é o oposto. Fogo sobe, terra desce. Né? Para qualquer lado que você vira uma chama, você vai ver que a chama está sempre apontando para cima. Tá certo? E a terra é no chão, é abaixo dos nossos pés. Então, cara, são caminhos bem opostos. Então é o seguinte, a gente diz que fogo, quer dizer, um cara que ele é de Áries, como uma pessoa de Capricórnio, não vai dar muito certo. Mas, esse mas é muito importante aqui, pessoal. Esse maszinho aqui é muito importante, mas trabalhando bem as virtudes, tudo poderá dar certo. Tudo é questão de quanto que você vai trabalhar ou não as tuas virtudes, e o resto tudo se adapta. Essa é a pura verdade. Então, nós só estamos estudando características e tendências das pessoas, mas é óbvio que qualquer signo que seja, eu gosto de frisar isso bastante, mesmo que a gente está perto do final, ainda falta mais 2 signos para estudar além desse. Mas é importante a gente falar isso sempre. Sempre dá para trabalhar. A gente veio aqui para trabalhar. A gente tem que trabalhar as nossas virtudes. Nós temos que canalizar nossas virtudes. Então não é você recordar, não, Áries e Capricórnio não dá certo. Normalmente não dão porque são tendências diferentes. Mas trabalhando tudo pode dar certo.
Cônjuge de Capricórnio exigirá fazer seguro de vida, pois possuem pouca confiança, precisam confiar mais em Deus. Até a ideia, ele falou, não, vamos fazer seguro, porque sabe como é que é, eu tenho medo que vai acontecer alguma coisa, come on. Isso é tudo questão de um pouquinho, uma falta de confiança em Deus. Aliás, precisa casar-se. O capricorniano não pode ficar sozinho, pois este é um mês de muito frio no hemisfério norte TV. Eu vou explicar qual a relação que tem isso. Quer dizer, uma pessoa de Capricórnio, apesar que ele é terra, a gente falou que as pessoas de terra, normalmente, eles ficam na deles. Então, se separar, então eles vão ficar sozinhos, não vão conseguir casar. Mas o capricorniano, ele precisa de alguém, ele precisa se casar, e por conta do frio que tem esse mês. É verdade que aqui no Brasil é calor, mas no hemisfério norte, os meses mais frios é dezembro e janeiro, né? São os meses bem frios, que é chamado mês de Tevet, que a gente está falando aqui, tá certo? E este mês, então vamos explorar essa ideia, que é uma ideia interessante que nossos sábios dizem. Neste mês ensinam nossos mestres que os corpos procuram se unir para assim desfrutar e trocar o calor entre eles. Quando você está com frio e você deita com alguém, você aquece, um corpo aquece o corpo. Isso é escrito aqui em hebraico, guf nehenem min haguf. Significa um corpo desfruta do outro corpo. Onde a gente aprende isso? Da Rainha Esther. A Rainha Esther, da história de Purim, ela foi levada ao palácio para se tornar a esposa do rei Ahasverosh, em hebraico, Assuero, em português, neste mês. Então, na história de Esther, exatamente conta que ela foi levada para o rei, entendeu? No mês de Tevet. O que quer dizer no mês de Tevet? Que era um mês de frio. O próprio comentarista, o exegeta famoso Rashi, lá na Megillah de Esther, nesse relato histórico, ele conta porque é frio. Então, quer dizer, Deus instigou nesse mês de frio para que o rei, o Assuero, procurasse um cônjuge, um corpo para se aquecer. Então, esta é a ideia do mês de Tevet, da união entre os corpos, então, que traz uma dependência do capricorniano de viver com alguém, entendeu? Por conta da frieza do mês. Nós vamos ver mais algumas ideias sobre esse lado da frieza. Com a pura confiança em ação, quando o cara tem confiança, se ele realmente tem a confiança, prosperarão demasiadamente. Esta é a pura realidade. Entenderam? Quer dizer, necessita introduzir mais Deus e espiritualidade na sua vida. Cara, se o capricorniano ele acredita, então ele vai fundo, porque o masal dele é bom, o trabalho dele é bom, ele tem brachá, que a gente falou, a letra de Saturno é beit, é brachá, bênção, ele tem bênção naquilo que faz. Então o que lhe falta é um pouquinho mais de confiança apenas, tá? Um pouquinho mais de confiança. É apropriado ao capricorniano sair de casa, ver o mundo. A gente falou que ele é mais casa, mais terra. Mas isso ameniza o tédio e a possível depressão. O cara está saindo, está vendo outras coisas, etc. Ele vai meditar um pouco. A gente falou que eles não gostam muito de meditar. Por isso é difícil para eles. Mas eles têm que sair para poder ver a beleza do mundo e se animar, ao invés de ficar apenas matutando dentro da sua cabeça o que lhe falta. E isso leva realmente uma baixa autoestima. Por conta da baixa autoestima, se preocupam com facilidade. Então eles vivem preocupados, têm medo de não poder alcançar o seu sustento. Eu não vou conseguir, sabe, tá difícil. Então são papos que a gente escuta às vezes do capricorniano por conta dessa baixa autoestima. São teimosos demais. Eita, aí é difícil, hein? São pessoas teimosas, decidem a própria vida e não permitem que ninguém mais opine sobre a sua decisão. Quando ele decide, ele fala, é isso que eu vou fazer, e acabou, e pronto, pá. Então são pessoas teimosas. Então, o capricorniano são pessoas teimosas, e é isso aí. Bora lá. Dinheiro é demais necessário para ele, pois promove a sua segurança. Tá certo? Ele precisa de dinheiro para poder ficar seguro. Se ele vai ter dinheiro, ele vai estar seguro, né? É fiel em devolver o dinheiro emprestado, podendo confiar plenamente nele. Quer dizer, você pode emprestar dinheiro para o capricorniano, porque grande chance você tem dele devolver o dinheiro que ele pegou emprestado, porque eles são caxias, que a gente já vai ver agora. Não são pessoas bem, certinhas, né? Como a gente usa na expressão, caxias são pessoas certas, pessoas corretas, que levam a sério essas coisas, né? Então, de boa. O que ele de fato necessita, ele comprará, se tem ou não tem dinheiro. Se ele precisa de alguma coisa, ele vai conseguir, ele vai comprar.
Ao mesmo tempo, não são pessoas que esbanjam dinheiro. Curioso. Se ele vai querer uma coisa, ele vai pagar, ele vai lutar para aquilo, ele vai conseguir, ele vai arcar, vai se emprestar, não importa como. Ele vai atrás daquilo que ele quer, ele alcança e pega. Pronto. Tá certo? Não, a gente, pessoal, não estamos no mês de Sagitário. Mas de Sagitário é Kislev. A gente está no mês de Tevet. Então a gente está no Capricórnio. O que ele de fato necessita, ele comprará sem ter ou não tem dinheiro. Ao mesmo tempo, não são pessoas que esbanjam dinheiro. Importante saber isso. Não invejam ninguém. Não se importam com a prosperidade dos outros. Sabe, os outros estão ganhando, é bom que seja abençoado eles, etc. Eles se preocupam consigo mesmo. Então não são pessoas que são invejosas, ficam porque o outro tem, aquele não tem. Não. Eles ficam preocupados consigo mesmo e ficam felizes que os outros tenham, que os outros prosperam. Tá certo? Então assim que é. Respeitam a lei. Então são pessoas muito caxias, sabem observá-las. Por isso eu coloquei caxias aí. São pessoas assim que procuram, observar, a lei falou, a lei é assim, etc. Então assim eles procuram viver. Não se intromete na vida alheia. Isso é uma coisa boa, uma coisa positiva. Você quer tomar teu rumo? Quer fazer o que você quer fazer? Ok, faz o que você precisa fazer. Eu não me intrometo. Fica ouvindo também. Ele não tolera que ninguém se intromete na vida dele, que a gente falou anteriormente. Porém, ok, não tem problema nenhum. Mas a pessoa que te deixa você de boa, não te inveja, não te intromete na tua vida, são verdadeiras, não mentem. Procuram ser sinceras, tá? De novo, pessoal, tudo é tendência. Obviamente, tudo tem exceção, tem para lá e para cá, etc. Mas são tendências naturais do mês, da letra, do signo, quer dizer, do planeta, enfim, como a gente estava falando aqui. Bora lá. Tem dificuldades em voltar ao caminho digno. Teshuvá é retorno, pessoal, em hebraico. Quer dizer, voltar ao caminho. Pela sua nata teimosia. Não dá o braço a torcer. Então, não é fácil, por exemplo, ser o capricorniano, que ele saiu do caminho e ele acredita na dele, então é difícil você convencê-lo a deixar um caminho errado para poder voltar no caminho certo. Não é fácil, entendeu? Isso por isso a gente diz que tem dificuldade de voltar ao caminho. E a dificuldade que ele tem é simplesmente porque ele é teimoso demais. Ele é teimoso, ele não quer dar o braço a torcer, então, ele sempre acha que ele está certo, e quando ele não está certo, e aí fica difícil você conseguir fazê-lo entender que não é esse o caminho, que o caminho é para cá. Então, às vezes ele, no arredopé que a gente fala, ele coloca lá, fica na terra, sabe? A gente viu isso também um pouco com pessoas de touro. É engraçado, eles plantam as terras, né? eles têm um pouco disso. A gente viu também virgem, que também era de terra. É muito responsável e normalmente não se irritam facilmente. Quando sim, ficam extremamente nervosos. Lembra que a gente falou que o sentimento é nervoso? Matutando e guardam por muito tempo no seu coração uma de suas grandes falhas. Então, é um problema às vezes do capricorniano, porque eles não são... normalmente eles não se irritam, que a gente falou em cima. Não são pessoas que estão na dele, ficam na dele, não se incomodam com aquilo. Mas quando ele se irrita, ele pode se irritar e explodir, ficar nervoso assim, de uma maneira não agradável. E ele também fica chateado com isso, porque ele guarda e fica com aquilo na cabeça por muito tempo no seu coração. Isso é uma grande falha, claro. Nervosismo nesse aspecto. Então, o lado negativo, né? Desse sentimento que às vezes pode levar o capricorniano a ficar completamente irritado. Agora vamos ver um pouquinho sobre a virtude. Nas virtudes, nós temos assim, a virtude de Netzach, o planeta Saturno, que rege Capricórnio. Então, Capricórnio está ligado com um dos atributos divinos. São 7 atributos divinos na Kabbalah. E ele está ligado com o poder chamado Netzach. Netzach em hebraico significa vitória e eternidade. Netzach, Nitzachon, vem da palavra Nitzachon em hebraico, que é vitória. E Netzach também, a gente fala Netzach Sela Vaed. Existe a expressão Netzach é para sempre, para todo sempre. Então a gente chama eternidade. Então essa virtude de vitória e eternidade é desse signo. Portanto, são guerreiros. Guerreiros está ligado com as batalhas, porque Netzach é vitória, a vitória se alcança através de batalha. Então, para vencer uma batalha, você precisa ser guerreiro. Então, qual que é a característica que eles têm da virtude de Netzach, da virtude de vitória? É o lado que eles são guerreiros, firme em batalhas, e o lado da eternidade é a ideia que eles não envelhecem facilmente. O que quer dizer? Você pega às vezes um capricorniano, você nunca vai dar a vida, o ano que ele tem. Fisicamente, a face do capricorniano não envelhece
tão rápido como demais signos. Curioso essa qualidade do Capricórnio. Você não vai pegar às vezes um cara de Capricórnio, você nunca vai, puxa vida, jurava que você tinha mais anos, tinha certeza absoluta que você era mais velho da tua idade. Da onde vem essa tendência do Capricorniano normalmente terá isso como característica? Vem desta virtude chamada Netzach, que é a virtude que rege neste mês, né, no mês de Tevet. E isso leva então a esses dois assuntos de vitória e eternidade, quer dizer, vencer, né, quer dizer, guerreiros para poder vencer de batalhas e o lado de não se envelhecer tão facilmente. Por outro lado, são pessoas frias, né? Quer dizer, porque um mês a gente falou que é frio. E por conta disso se dão bons juízes. Veja, para ser um juiz, você tem que ser uma pessoa fria, gelada. Você tem que escutar as opiniões que são distintas uma da outra. Você tem que ter frieza na hora de chegar à conclusão. Você não pode ser tão emotivo para não se deixar levar por uma emoção e você perder o raciocínio e perder a razão. Então, por isso que a gente fala que pessoas de Capricórnio dariam bons juízes. Por quê? Porque é o lance frio que o mês no hemisfério norte então isso causa essa característica de serem bons juízes. Ou seja, sabem ser frios com quem merece. Com quem merece ser frio, sabe? Eles sabem, eles não tem problema nenhum. Da onde vem esse poder de julgar, que a gente falou de julgamento e de juízes? Esse poder vem da tribo. Qual que é a tribo, filho de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, que rege neste mês de Tevet, né, no mês do Capricórnio? Então é exatamente a tribo de Dan. E sobre essa tribo de Dan, Jacó, quando abençoa seu filho antes de morrer, então ele fala essa frase que está escrita em hebraico aí: Dan Yadin Amok Echad Shiftei Israel. O Dan, que é o nome da tribo, e Yadin vem a palavra julgar o seu povo, junto com os tribos de Israel. Então está ligado com Yadin, vem a palavra Din, que está ligado com julgamento. Então eu só quis mostrar para vocês a conexão que tem entre a tribo e a influência da tribo sobre a frieza do capricorniano em poder julgar e determinar as coisas. Eles têm essa frieza. Em seguida, o versículo compara a tribo a uma cobra. Está escrito Dan Nahash Alei Derech. Está escrito que o Dan é uma cobra. O que quer dizer cobra? Cobra representa a luta, cobra representa a batalha, que a gente sabe que não é fácil. Uma cobra, quando a gente vê, a gente já tem medo, porque ataca, porque se defende, etc. São boas de guerra, são boas de luta. Então isso quer dizer, a gente diz que ele é bom de briga. Então por isso que se dá um bom juiz. O juiz ele precisa ser frio e precisa ser bom de briga. O juiz precisa ser bom para poder dar razão a quem tem razão, calar aquele que tem que calar. Pronto, então isso aqui não deixa de ser uma briga, né? Então por isso a gente vê essas duas características bastante em pessoas de Capricórnio. Isso é uma característica muito nobre do capricorniano. Ele entrega as suas almas aos seus filhos, quer dizer, eles são muito dedicados a eles. O capricorniano, para os filhos, ele vai fazer tudo o que tem para os filhos, sabe? Os filhos estão em primeiro lugar. E eles realmente são devotos aos filhos, quer dizer, eles gostam muito de crianças. A gente vai ver, quer dizer, eu já digo aqui para vocês, capricorniano gosta de crianças, ele gosta dos filhos, se dedica para os seus filhos. Não é aquele tipo que abandona, que está lá, não, é o cara que está lá para os seus filhos. Ele entrega as suas almas. A gente fala Messirut Nefesh, eles têm uma auto-entrega quando tange a educação dos seus filhos, ou tudo que seja para os seus filhos, eles realmente são bem dedicados a eles. Vamos ver um pouquinho sobre a letra. A letra nós falamos que é a letra Ayin. Ayin em hebraico é o valor numérico de 70. E Ayin também é olho, literalmente olho é Ayin em hebraico. Mostra a sua habilidade incrível de ver à distância os fatos. Então ele consegue ver, olha, estou te falando, isso vai acontecer. Então se a gente vai Capricorniano sempre falando, não faz isso, porque assim vai acontecer. Da onde vem essa tendência nata do capricorniano ficar falando para você o que vai acontecer, etc. É por conta da letra que rege, que toma conta das 22 letras do alfabeto, a letra das 12 dos meses. Então a letra que toma conta do mês de Tevet, que é o Capricórnio, é a letra Ayin. E Ayin é visão. Ayin significa uma visão apurada. Ele vê no âmago da coisa. Então ele tem uma certa habilidade incrível para ver à distância os fatos. Apreciam um bom sono. Aqui a gente falou que normalmente a pessoa de Capricórnio ele gosta de dormir. E veja, gosta de dormir no bom sentido da palavra. Por que eles gostam de dormir? Porque uma vez que eles sentem que falta, que a gente falou desde o início, lembra que nós falamos no início sobre
que um mês que começa com milagres, que começa com a festa de Hanukkah, mas ao mesmo tempo depois os outros dias não tem festa, não tem luz nenhuma, né? E tem aquela falta, aquela alguma coisa. Então, uma vez que ele sente falta, então a melhor maneira de você passar um tempo é você realmente descansar, apreciar. Eu vou relaxar, eu vou descansar, porque assim quando ele está deitado, então ele não fica matutando, não fica pensando naquilo que lhe falta, ele fica menos preocupado com aquilo que acontece com ele na sua própria vida. Pessoal, até aqui eu anotei, vocês estão vendo aqui, até aqui eu anotei sobre as características e tendências, eu vou sair aqui e vou voltar para vocês aqui, do nosso amigo de Capricórnio, tá certo? Então, o que a gente viu, só para poder resumir e fechar a aula de hoje? Se Deus quiser, no próximo domingo a gente vai ver Aquário e depois a gente finaliza com Peixes. O que a gente viu? A gente viu que ele está ligado com terra, está ligado com casa, não gosta muito de sair, de viajar. São pessoas que têm, que a gente falou, uma visão incrível, são pessoas que julgam, são pessoas que têm um azar incrível, eles não têm conhecimento que eles têm uma sorte incrível. Mas a sorte dele está voltada mais para o lado espiritual, que exige uma certa confiança e fé. E se ele tem confiança e fé, então automaticamente ele vai prosperar de uma maneira gigantesca. Saturno não ajuda muito a pessoa a prosperar materialmente falando. Então isso deixa ele um pouco preocupado. Tem que tomar cuidado de não ficar nervoso. Sendo nervoso pode ser um problema. Ele tem várias características super positivas, que não são pessoas que não se irritam com as pessoas, deixam as pessoas viverem, não invejam as pessoas, deixam as pessoas prosperarem, etc. Mas são pessoas que estão sempre questionando, sabe, porque eu queria, eu preciso, não sei o quê. Então eles ficam reclamando isso por conta da falta de fé, né, e confiança total no Criador, que se ele começa a mexer e trabalhar com isso, automaticamente ele vai viver bem melhor. Pessoas práticas, são pessoas extremamente pé no chão, são pessoas que não gostam de ficar filosofando, que nem a gente falou, né? Então são as pessoas que literalmente elas buscam o que precisa ser feito, etc. Tudo isso a gente falou, isso tudo é uma pessoa de Capricórnio que nasce nesse mês de Tevet. O mês de Tevet, pessoal, que eu não anotei aqui, mas isso é uma coisa interessante também. Mês de Tevet, o próprio nome já diz, Tevet são as letras da palavra Tov, é bom. Em outras palavras, ele tem tendência para Hesed, para bondade, sabe? Então, é incrível, né? Quando você pega o Capricórnio, é uma pessoa realmente boa, sabe? E é uma pessoa que ela é fiel para Deus. Ela não tem confiança às vezes no dia a dia, né? Mas ela é uma pessoa muito fiel para Deus e muito fiel para as pessoas também. São pessoas que você pode confiar, que nem a gente falou, ele vai pegar e vai devolver. Então isso tá nato na tendência de uma pessoa que nasce durante esse mês de Capricórnio. Bom, nós vamos ficar por aqui e Bezat Hashem, se Deus quiser, vamos ver se no domingo que vem a gente segue adiante. Nós vamos ver o próximo mês em hebraico, que é o mês de Shvat, que é o mês de Aquário, e depois vai faltar, vamos ver se a gente consegue ainda concluir, ainda antes do fim desse ano, se Deus quiser, e a gente conclui os seus signos, que é Peixes, depois a gente fala um resumão sobre todos os assuntos, depois a gente procura o que mais estudar. Ok, pessoal? Muito bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos e uma excelente noite e uma excelente semana. Be'ezrat Hashem, com a ajuda de Deus. Muito obrigado, pessoal.